Olá pessoal, então, nesse Fora da Caixa de hoje nós vamos falar sobre progressiva, botox, selagem, alisamento. Que termo eu uso? Nós vamos falar sobre produtos que têm base ácidas que eu quero fazer uma definição. Seja ela lisa, redução de volume, abertura de cacho. Gente, o nome, o mercado nos confunde demais. Ah, eu compro um botox, eu comprei uma progressiva. Você sabe qual a base química? Que são praticamente as mesmas. Então a gente vai fazer hoje com a nossa Total Control uma redução de volume e um realinhamento térmico. Poderia chamar de botox, de selagem ou até mesmo de progressiva. Por que não é progressiva? Porque eu não vou alisar esse cabelo dela. Por que não é alisamento? Porque eu não vou alisar esse cabelo dela, eu só vou realinhar. Mudar o alinhamento natural do cabelo dela. Ele está muito inchado, com muito volume. Não é alisamento porque ela não tem cacho definido. Então eu só posso alisar onde tem curvatura. Se ela não tem curvatura, não tem alisamento. Então por isso que eu dou o nome de realinhamento. Então eu vou reduzir o volume, ele não vai ficar esticado quando ela lavar o cabelo dela. Eu vou dar naturalidade para esse cabelo. Mas você vai usar a Total Control que faz progressiva? Sim. O que vai mudar é o passo a passo. Então, pessoal, para fazer esse realinhamento térmico hoje, que muitos profissionais dão o nome de Botox, mas eu queria abrir um parêntese aqui, porque que às vezes eu não gosto de usar o nome Botox? Porque o Botox ele surgiu até por causa do Botox facial, que era um produto para fazer preenchimento e rejuvenescimento. Deixar os cabelos com a aparência mais rejuvenescida, mais preenchido, como se fosse uma reposição de massa de queratina. Botox não alisa o rosto. Então, como que eu vou fazer um botox que eu vou alisar o cabelo da minha cliente? Errado esse termo. E no cabelo, a mesma coisa. O botox teria que ser para fazer esse rejuvenescimento, esse preenchimento, não alisar o cabelo. Então, por isso que eu gosto de usar o termo realinhamento térmico, porque eu estou usando um ácido, né? Produto à base de ácido. Posso usar Total Control ou até mesmo a Listox, depende da intensidade desse cabelo. Se ele é um cabelo muito anelado, você quer reduzir mais o volume, a Listox ela tem mais poder de alisamento, tá? Então, como a intenção era realinhar, não era alisar, a gente entrou com a Total Control. Então, qual que é o processo, gente? Primeira coisa, análise. Segundo, lavatório. Então, nós lavamos ele com shampoo de carvão e sempre com aquele cuidado, tá, gente? De não lavar muito couro cabeludo, lavar o fio de cabelo limpo. Então, o shampoo é para tirar as impurezas do cabelo, excesso de óleo, algum creme, algum gel que o cliente te passa no cabelo, um óleo de coco e não retardar demais a ação do produto, tá? Não precisa ser anti-resíduo, não precisa da cutícula dilatada. Então, o nosso shampoo de carvão ele é purificante. Então, ele faz uma limpeza sem abrir demais a cutícula. Depois, a gente tira o excesso da água. Qual que é a minha dica? Aplicar com o cabelo úmido, tá? Nada do cabelo pingando e nem ele seco. Então, eu apliquei o produto mecha a mecha, tá? E deixamos o tempo de pausa de 40 minutos. Como que eu decido o tempo de pausa? No olhômetro. Então, o cabelo tem que estar assim antes de enxaguar. Bem alinhado, o fio uniforme, o produto agindo no cabelo. Então, quando você vê que ele está assim, alinhado, lisinho, até para fazer alisamento, aí é a hora do enxágue. Então, enxaguamos o cabelo cerca de 90% para chegar no resultado de realinhamento. Então, eu não deixei excesso demais de produto no cabelo. Então, fizemos o enxágue e já fomos para secar esse cabelo e começar com o passo a passo, que eu quero agora entrar em dicas mais profundas com vocês. Porque até aqui, lavar, aplicar o produto, deixar o tempo de pausa, eu não vejo tantos erros nos profissionais. O que os profissionais reclamam muito? Que amarela quando vem com o secador e com a chapinha. Então, por isso que nesse quadro eu foquei nessa finalização. O restante, lavar, aplicar o produto, eu tenho certeza que vocês já dominam. Agora eu quero que vocês acompanhem a dica na hora da secagem do cabelo e, claro, da aplicação do calor no cabelo. Porque o grande vilão do alisamento, do realinhamento, da progressiva é o calor. É a somatória do ácido, calor e cabelo seco, tá? Então, tem mais dicas para vocês agora, passo a passo. Pessoal, então agora vamos para a parte, né, das dicas fundamentais, principalmente para esse cabelo loiro, né? Para a gente finalizar esse processo, que não é um alisamento, não é uma progressiva. Como eu disse para vocês, pode ser um botox, pode ser uma selagem. O importante é vocês entenderem o conceito, tá? Ó, então depois que deixou o tempo de pausa, vocês viram lá que ele estava lisinho já no tempo de pausa, bem comportadinho. A gente enxágua como se fosse no 80% a 90%. Ele tem que ficar um residual como se tivesse passado um leave-in no cabelo, tá? E aí, antes de finalizar, eu vou entrar com o selante do Folhas, porque eu gosto desse efeito de selamento que o selante dá, tá? Vou aplicar
o selante, até para ter o condicionamento, a proteção térmica que eu preciso e, claro, não ressecar essa fibra, tá? Porque o ácido, em contato com o cabelo loiro já ressecado, resseca ainda mais. E aqui agora eu vou alinhar, pode ser secar, pode ser escovar e depois a gente vai para a dica da prancha, tá? Ó, observem como não sai aquela fumaça enorme porque o produto foi enxaguado, como é leve essa parte de secar, o cabelo já está domado porque a gente deixou o tempo de pausa, tá? Que eu expliquei para vocês. E agora é só secar mesmo o cabelo. Vou pegar com a escova agora para mostrar para vocês só o alinhamento, tá? Se a cliente tiver o cabelo um pouco mais resistente, pode dar aquela escovada, tá? Pessoal, e observa que não tem desbotamento, tá? Porque a gente fez o enxágue do produto, tá? E agora a temperatura do secador não vai queimar essa fibra, ó. Então observe que quando você aquece, não vai queimar. Olha, agora a gente secou bem, alinhou o fio, né? O mercado usa vários termos, selagem, botox, mas é um realinhamento, porque nem todo cabelo vai ficar tão liso, vai depender da estrutura do cabelo. Se ela for mais cacheada, pode deixar até um pouco menos liso, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui nesse topinho, como que eu vou passar a prancha em tudo, tá? Então, aqui para vocês verem que não vai ter desbotamento, ó. Como aqui tá mais natural, eu vou mostrar aqui no topo pra vocês, tá? E depois eu continuo passando aqui embaixo. Então agora eu quero dar a dica da prancha, do calor da prancha, tá? Onde ela tem mecha, gente, primeiro, o ideal é você esperar em torno de 30 dias, tá? Pra não ter desbotamento. E o cliente tratar esse cabelo. Ou ela trata o cabelo em casa, ou você faz um cronograma no salão, dependendo da situação do cabelo, mas é muito importante esse tratamento, tá? Então, eu vou pegar uma mecha aqui escura. Eu falo que esse tipo de trabalho não é trabalho pra gente preguiçosa, porque as mechas, a gente tem que ser, vou mostrar pra vocês, peraí, com bastante precisão. As mechas têm que ser transparentes, porque senão a prancha passa calor embaixo, passa calor em cima e não passa no meio. E aí fica um cabelo que não fica alinhado, tá? Então, tanto para você fazer uma progressiva lisa mesmo, quanto um botox, uma selagem, sempre mechas finas, porque você está alinhando a fibra. Então, precisa da distribuição do calor uniforme. E como ela tem mecha, nessa prancha que vai até 450, eu vou trabalhar aqui 375 no máximo, tá? Então, minha dica é, põe a temperatura, testa uma mechinha ali por dentro e vê se não teve desbotamento, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, vou ficar em silêncio para vocês verem só eu trabalhando, tá? Então, como ela tem essa parte aqui um pouco mais resistente, eu posso pranchar mais a raiz e menos as pontas, tá? Então, cada cabelo você vai fazer uma análise. Então, eu vou trabalhar 10 vezes a prancha, porém só 5 nas pontas. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, onde ele é mais resistente, e 1, 2, 3, 4, 5 em tudo. Então, eu fiz 10 vezes na raiz e 5 nas pontas. Muitas vezes a quantidade de vezes que você passa na raiz não pode ser a mesma da ponta, porque a ponta já é mais seca. Então, ela vai receber o calor, tudo ela vai receber com mais intensidade. E agora eu vou para uma mecha mais loirinha, ó, para mostrar para vocês que não tem desbotamento. Um dos segredos, gente, mecha sempre em transparência, tá? Para você ter a distribuição uniforme do calor. Então, muitas vezes a pessoa fala comigo, eu usei Alistox, usei Total Control, o cabelo ficou liso, mas umas partes não, gente. Aí o problema é a pecinha, é você. Porque se o produto não fosse funcionar, ele não funcionava na cabeça inteira. Se ele ficou uma parte ou outra sem alisar, quando você está fazendo o alisamento, ou o realinhamento, ou o botox, é porque você pranchou a mecha muito grossa.
E aí teve calor aqui, não teve por dentro. Então, nesse caso, o erro não é do produto, é do profissional. Então, uma dica muito importante, mechas sempre transparentes, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha o brilho desse cabelo, gente. Por que ele não desbotou e ele vai dar o efeito que eu quero de realinhamento? Porque eu usei a temperatura certa e fiz todos aqueles procedimentos que eu falei para vocês de forma correta. Gente, é muito importante também aquilo que eu falei para vocês. Por que às vezes uma parte ou outra não fica bem feito? Quando você está fazendo o alisamento, o progressivo, o botox, independente do nome, você está fazendo esse processo aqui, à base de produto ácido, a gente está desnaturando o fio, tirando a naturalidade do cabelo. E o processo de prancha tem que ser contínuo. Então, se eu quero pranchar 10 vezes, eu não posso fazer isso aqui não, ó. 1, 2... Ó, dona Maria, já vou te atender, peraí. Perdeu. Não pode. Então, é contínuo. A desnaturação é contínua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Continuidade que vai te dar o resultado. Então, parou, pegou. Oi, tá bom. Perdi a conta. Aí você não vai ter o mesmo resultado na cabeça toda. Então, esse momento da prancha, você pode até conversar com o cliente, mas se você conseguir fazer essa contagem mental, porque você passa 20 aqui, 5 aqui, 40 aqui, não vai ficar uniforme o seu trabalho, tá? Então, por isso que eu dei esses exemplos aí de pegar o telefone, de falar com a outra, porque isso é muito frequente no salão. E depois, a culpa é do produto, a culpa é da cliente que lavou em casa. E muitas vezes a gente falta esses detalhes no nosso profissionalismo. Então, ó, desnaturação contínua, tá? Então, são uma das coisas que o profissional erra muito. Então, observa o seu dia a dia aí, se você não faz essas coisinhas de parar no meio da prancha, atender um telefone, e você não prancha a cabeça de forma uniforme, né? Então, a secagem é uma coisa. Agora, esse processo aqui, mesmo que seja botox, selagem, tem que ser contínuo, tá bom? Então vamos continuar aqui, porque agora eu preciso de concentração e depois eu volto mostrando o resultado para vocês. Pessoal, e olha aqui o resultado final do cabelo dela, tá? Como ele ficou uniforme, esse realinhamento, né? Se fosse para ser alisamento, também sairia uniforme com as dicas que eu dei. E agora, a gente espera o cabelo esfriar e vai para o processo de enxágue, que eu não vou mostrar tudo aqui, porque não precisa, tá? Eu queria realmente passar os meus segredinhos, as minhas dicas para você. Qual que seria o processo de enxágue? Eu vou enxaguar esse cabelo com bastante água em abundância e entrar com o nosso equalizador de pH. Deixe por 10 minutos. E nesse momento, se você quiser esfriar o cabelo da cliente, não porque você errou, porque eu dei a dica para não errar, mas caso ela queira esfriar o tom, você pode entrar com o equalizador de pH e junto com a nossa manteiga matizadora. E a cliente está liberada, tá? Então, acompanhe o brilho desse cabelo, gente. E olha a diferença, claro, do antes e depois.